1, 2, 3. Bom dia, alunos. Mais uma aula de preparação para vocês fazerem a avaliação de aprendizagem e processo, a AP, que vocês já têm, que eu sei que tem alguns que já até fizeram a prova. Mesmo assim, vale a pena uma revisão, né? Então vamos olhar um pouquinho do conteúdo, vamos conversar um pouquinho sobre ele e depois realizar as atividades dentro do Google Sala de Aula. Vamos nessa? Nessa aula, nós estaremos vendo 4 habilidades. A primeira, identificar o tema em um texto. A segunda, distinguir um fato de uma opinião em um texto. A terceira, identificar marcas de variação linguística em um texto. E a última, identificar interlocutores prováveis em um texto jornalístico midiático. Então, tendo em vista já o que a gente precisa em matéria de habilidades, vamos para a próxima. Peço a vocês que leiam com atenção os textos, porque isso é sempre importante, tá? Não basta eu saber responder as questões, eu tenho que ter uma noção do texto mesmo, porque uma série de coisas nós vamos extrair desses textos, ok? Vamos lá. Essa primeira história é uma historinha do Chico Bento, escrita pelo Maurício de Souza. Vamos acompanhar? Olha lá, ela está dividida em 3 quadrinhos. Primeiro quadrinho, Chico pergunta para a mãe dele assim: Mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? A mãe tem um sinal de interrogação aqui na frente do rosto dela, tá vendo? E aí, no segundo quadrinho, a mãe do Chico pergunta para ele: Uai, por que, Chico? E o Chico responde lá no terceiro quadrinho: Porque com as histórias grandes eu acabo dormindo na metade, fico sem saber o final. O Chico, ele fala um pouco diferente. A isso nós chamamos de variações linguísticas. São aquelas diversas formas de falar que não são exatamente o jeito que está escrito na nossa gramática, mas que são fundamentais para que as pessoas se comuniquem. Aqui a gente não vai entrar num critério do que está certo e do que está errado. A gente vai entrar num critério de que a gente precisa respeitar a comunicação das pessoas. A língua, ela é dinâmica, ela muda o tempo todo. Então, cada grupo de pessoas, adolescente, como quando vocês falam demorou, quando vocês falam pode pá, ou o Chico, quando ele fala do jeitinho que ele fala lá na roça. A tudo isso nós chamamos de variações linguísticas. Tranquilo? E vamos lá. Que tipo de texto é esse? Eu acredito que daí você respondeu que é história em quadrinhos. E aí tá certo. Qual é a finalidade desse texto? Uma tirinha, uma história em quadrinhos, uma charge, ela tem o interesse de divertir quem está lendo, tá? Então é essa a finalidade. Como ele está organizado? Olha lá, ele está organizado com o uso de desenhos, texto não verbal e escrita, texto verbal. Ele está organizado em quadrinhos, ó. Tem 3 quadrinhos. Ele está organizado de modo que as falas vêm da esquerda para a direita. Olha lá. Tranquilo? Deu para você entender bem a organização dele aqui? Suas informações são implícitas ou explícitas? Aqui, fica alguma coisa que eu tenho que entender que não foi falado? Não. Então, todas as informações aqui nesse texto estão explícitas, ok? Que tipo de linguagem o Chico Bento usa? Então, o Chico Bento, ele usa uma linguagem do interior, uma linguagem que não é convencional. Vamos tentar fazer uma correção. Mãe, hoje, olha aqui no primeiro quadrinho. Mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? Aí a mãe responde, se ela fosse responder no português normal. Por que você quer isso, Chico? Ou por que, Chico? Ou por que, Francisco, que é o nome dele? Porque com as histórias grandes eu acabo dormindo na metade e fico sem saber o final. Olha como fica diferente. Vamos pegar como exemplo só esse último quadrinho aqui, ó. Porque
Com as, ele usa caso, ó, caso história. Porque com as histórias, olha lá, o plural do Chico tá prejudicado, grandes, eu acabo dormindo na metade e fico sem saber o final. Olha lá como é diferente. Tranquilo, deu para entender essa situação da variação linguística? Eu espero que sim, porque a variação linguística é uma coisa muito simples e muito importante. O que a gente não pode ter é preconceito linguístico, de olhar e achar que todo mundo está falando errado e sair corrigindo as pessoas. Precisa haver um respeito, ok? A que se atribui a fala do personagem nos quadrinhos? Por que vocês acham que ele fala assim? É devido à cultura, né? Lá no interior todo mundo fala assim. Se você vê a mãe do Chico também fala assim. Muito parecido com ele. Ok? Bem, vamos para o segundo texto. O segundo texto é um texto jornalístico, tá? Então está escrito assim: o título do texto é o seguinte: Pais que leem para os filhos ajudam a aumentar o vocabulário e a memória. O hábito dos pais de ler para crianças em casa pode trazer mais benefícios do que se imagina. Um estudo da Universidade de Nova York, em colaboração com o iDados e com o Instituto Alfa e Beto, divulgado hoje, 6, mostra um aumento de 14% no vocabulário e de 27% na memória de trabalho de crianças cujos pais leem pelo menos 2 livros por semana. O estudo conclui ainda que a leitura frequente dos pais para as crianças leva a maior estimulação fonológica, o que é importante para a alfabetização. A maior estimulação cognitiva em casa e a um aumento de 25% de crianças sem problemas de comportamento. Esses dados são bastante impressionantes. Estamos comparando dois grupos que estão dentro do sistema de creches, dentro de um sistema com professores treinados para ler para as crianças. Acrescentamos a leitura dos pais e quando isso é feito de forma como foi feito, tem grande impacto, diz o presidente do Instituto Alfabeto, João Batista Oliveira. Até aqui, tranquilo? Estamos no texto. Ele explica que o momento da leitura é também um momento importante de interação entre pais e filhos. Esse é o ponto central, levar os pais a conversar com os filhos. Eles podem também levar as histórias para o real, quando estiverem na rua. Podem mostrar para os filhos algo que apareceu na história. Essa forte interação tem impacto em outras dimensões cognitivas. A pesquisa foi feita em Boa Vista, Roraima, onde a prefeitura desenvolve um programa chamado Família que Acolhe, voltado para a primeira infância, que acompanha as crianças desde a gravidez até os 6 anos de idade. O acompanhamento inclui atendimento integral nas áreas de saúde, assistência social e educação para as famílias, com prioridade para as famílias de baixa renda, que constituem 2/3 da população do município. Para participar do estudo conduzido pelo professor associado da pediatria e saúde populacional da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York, Alan Benelson, e pela cientista da mesma instituição, Adriana Eichler, foram selecionados 1.250 mães com 1.250 crianças de 1 a 4 anos, todos beneficiados do Bolsa Família. Parte das crianças recebe só atendimento em creche, o que inclui leitura interativa diária dos educadores. Outra parte, além da creche, leva para casa 2 livros por semana para serem lidos pelos pais. Esses pais participam também das sessões de capacitação a cada 3 semanas, onde recebem orientação e participam de exercícios e análises de vídeo sobre como conversar e interagir com as crianças no momento da leitura e em situações do cotidiano. Foi analisado ainda um terceiro grupo que não tinha acesso a nenhuma das atividades. Ao final do estudo, além dos beneficiários constantes nas habilidades das crianças, houve também aumento de 50% no número de famílias que passaram a ler com os filhos pelo menos 3 dias da semana, e um aumento de 50% na leitura interativa. O programa é implantado em Boa Vista há 4 anos e inclui a capacitação de pais para a leitura desde o berço. Segundo a prefeitura da cidade,
segundo a prefeita da cidade, Teresa Surita. Ela consta que implantou o programa após temporada em Harvard, nos Estados Unidos, onde fez um curso voltado à primeira infância. É impressionante como os estudos de neurociência apontam a importância dessa etapa. Investir na primeira infância é pensar também economicamente no desenvolvimento do país. Legal, né? Esse foi o texto que nós lemos. E não é um texto longo, não é um texto difícil. O nome do texto é Pais que leem para filhos ajudam a aumentar o vocabulário e a memória. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Assim está explicando sobre como funciona esse programa lá em Roraima, onde os pais fazem leituras diárias para os filhos. Isso acaba estimulando o aluno, e mesmo ele só tendo 4 anos, não sei se separaram, que são crianças de 1 a 4 anos, a se desenvolverem melhor. Tranquilo? Vamos lá. Que tipo de texto é esse? Espero que vocês tenham respondido que é uma notícia. Esse texto é uma notícia. Ela tem inclusive a estrutura de uma notícia. Beleza. Para quem tiver dúvidas sobre notícia, lá no Centro de Mídias teve uma aula sobre notícias. Ela está disponível também no Google, tá? Só procurar por notícia lá. Qual é a sua finalidade? A finalidade de uma notícia é sempre informar alguma coisa. Aqui, informar sobre leitura. Como esse texto está organizado? Ele está organizado com base em dados, ele está organizado em parágrafos. Ele é um texto que ele tem opiniões de outras pessoas dentro dele, ele está organizado com algumas estatísticas. Isso tudo faz parte da organização desse texto. E aí, as informações desse texto, elas são implícitas ou explícitas? Claro que são explícitas. Eu não posso ter informação implícita num texto jornalístico, isso é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas no geral o texto jornalístico ele preza por dar a informação da forma mais clara possível. Então as informações são explícitas. Isso é um fato ou uma opinião? Aqui é muito importante que a gente pense sobre isso. É um fato ou uma opinião? Fato é aquilo que eu comprovo. Opinião é aquilo que eu acho. E embora nesse texto tenha algumas opiniões no meio, é óbvio que ele é um fato. Ele tem inclusive dados estatísticos, ele se deu ao trabalho de pesquisar para dar uma informação com certeza. Então o texto aqui trata-se de um fato. Para quem se destina o texto? Aqui, no caso, para o leitor desse jornal, para alguém, para estimular as pessoas a lerem para os filhos, para esse texto é um texto para os pais, para mostrar a importância da leitura. Olha lá, ele tem uma série de finalidades e ele é destinado principalmente ao público adulto. Pela forma como está escrito, ele não foi destinado a crianças, ok? Qual é o tema desse texto? E aí a gente até já falou. Qual é o tema desse texto aqui? O tema dele é leitura. Então, que tipo de texto é? É uma notícia. Qual é a sua finalidade? Informar. Como ele está organizado? Nós já falamos. As informações, ele está em parágrafos. As informações são explícitas, é um fato, se destina ao leitor desse jornal e o tema é a leitura. Tranquilo? Vamos para o próximo. Aqui nós temos um infográfico. É muito importante vocês olharem que o infográfico ele vai misturar uma ideia de texto com uma ideia de imagens, mas acima de tudo, é um texto que ele vai ser bem reduzido, ele vai ter frases rápidas assim, para poder gerar inclusive um estímulo à leitura, uma leitura mais dinâmica. Olha lá, os benefícios da leitura. O livro é como um jardim que pode ser carregado no bolso. Provérbio chinês. E aí tem uma mente aqui, ó. Exercita sua mente. Olha lá, um I proporciona conhecimento e informação. Ótimo tema para conversas. Melhora a habilidade da escrita. Olha lá, você tem aqui uma caneta. Olha lá.
Ótimo tema para conversa, você tem um balãozinho. Entretenimento bom e barato. Melhora a concentração e o foco. Aí você tem uma setinha em direção ao alvo, olha lá. Entretenimento bom e barato está relacionado com a ideia das estrelas aqui, ó. Desenvolve a criatividade. Vou ter lá uma lâmpadazinha, que é realmente a ideia de ideias. Aumenta a sua capacidade de empatia pelos outros. Olha lá, tem um coração. Continuando aqui, livros são a janela para o mundo. Olha lá, tem uma janela, tem uma escada, olha lá. Introduz conhecimentos, introduz desconhecidos ao mundo fantástico. Olha que legal. Aí aqui eu tenho, livros estimulam a reflexão. Olha lá, tem um monte de interrogação. Bom para a memória. Aqui, ó, enriquece o vocabulário, aí tem uma chuva de palavras aqui, um monte delas, ó. Reduz o estresse, tem um sorriso, tá vendo? Muito legal, né? Lembrando que isso tudo está saindo do livro, o livro está aberto aqui, ó, está tudo saindo dele, olha que legal. Um monte de coisas, tudo saindo de dentro do livro. Quem produziu esse infográfico foi uma editora chamada Arqueiro, para vocês, a maioria de vocês devem conhecer, porque produz assim um monte de séries de aventura. A Arqueiro, ela tem um foco bem legal aí em literatura fantástica. E é isso. Aqui é o nosso infográfico. Legalzinho, né? Eu gosto de infográfico porque, em si, diferente da notícia, ele tem uma dinâmica diferente de leitura e isso é legal. A gente precisa ler não só as frases, mas as imagens também. Também é um texto que mistura imagem e texto verbal e linguagem não verbal. Isso também é legal, né? Bem, o infográfico ele é direto. Vocês vão ver aqui que a gente não tem palavras que você tem que adivinhar o que elas significam. Ele é bem direitinho. Tranquilo? Vamos nessa. Que tipo de texto é esse? É um infográfico, tá? Qual é a finalidade dele? A finalidade do infográfico é muito parecida com a do jornal. É a finalidade de informar. Ele vai usar um meio diferente, mas a finalidade dele é informar. Como ele está organizado? Então, ele está organizado usando linguagem verbal, ou seja, as palavras, e linguagem não verbal, ou seja, os desenhos. Olha lá. As informações nele são implícitas ou explícitas? Explícitas, né? Olha lá, não tem entretenimento bom e barato, melhor habilidade para a escrita, ele não fica fazendo você deduzir a partir do que está escrito. Não, ele só escreve, entendeu? É tão explícito que se você pensar nesse cérebro aqui, ó, isso aqui é impossível. Como é que a nossa cabeça vai ficar carregando peso? Mas quando ele fala exercita a sua mente, ele cria um desenho que vai dar exatamente a ideia do que ele falou. Tranquilo? É um fato ou uma opinião? É um fato, gente, porque quando você fala em um texto jornalístico, tanto o infográfico quanto a notícia, eles são baseados em fatos, não em opiniões, ok? Para quem se destina o texto? O texto aqui ele está destinado para alguém. Olha, lembra que eu falei que é uma editora que escreveu? Para um leitor, para induzir alguém a se tornar leitor, a mostrar o quanto é importante você ler. Qual é o tema do texto? Poxa, e aqui fica claro, né, que não difere da reportagem, o mesmo tema. Nós temos aqui o tema leitura, que era o mesmo tema lá da reportagem. Eu fiz isso de propósito, tá? Por quê? Porque eu queria que vocês pensassem, tivessem a ideia do mesmo tema, mas pensando sobre como ele pode ser abordado de uma forma diferente. E o que tem de diferente nesse texto? O primeiro texto, ele era um texto que você tinha apenas uma leitura e com base nessa leitura você pensava sobre o que fazer. Esse aqui é um texto diferente, ele está baseado em ideias, que tem aí pequenos trechos, mas ele tem os desenhos, então ele se torna um texto muito mais dinâmico, né? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Beleza, vamos pro próximo? Eu passei um pouco aqui,
E é o nosso último texto. Essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas eu prometo que a outra vai ser bem mais curta. Histórias podem mudar a história de muitas crianças. O Itaú convida você a participar do desenvolvimento das crianças no Brasil, através de um gesto simples, a leitura. E por isso que o Itaú vai distribuir 8 milhões de livros, porque acredita que incentivar o gosto pela leitura é uma forma de mudar a história de muitas crianças. Saiba mais. Aqui você tem uma propaganda e aqui você tem quem é que faz. O Itaú Social é responsável por ela. Aqui você tem os links que provavelmente o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? Provavelmente alguns links porque para você entrar na rede. E aqui tem uma árvore e uma mãe lendo para o seu filho. Novamente, aqui você tem uma porção de desenhos, ó. Isso aqui é uma propaganda, provavelmente do site deles, ok? Tranquilo? Vamos lá. Que tipo de texto é esse? É uma propaganda. Qual a sua finalidade? Fazer, vender alguma coisa. Não existe propaganda que não venda alguma coisa. Ah, professora, mas eles estão dizendo que vão dar os livros. Perfeito, gente. Olha, muito bem pensado. Mesmo eles dando, eles estão vendendo uma ideia. Estão vendendo a ideia de que é preciso ler para as crianças. A finalidade aqui de uma propaganda é sempre te vender uma ideia, mesmo que ele te dê. Mesmo que ele não esteja te vendendo produto nenhum. Como ele está organizado? Ele está organizado usando imagens e usando texto, mas aqui no texto, inclusive, ele vai usar letras, cores diferentes, tá vendo? Ele coloca histórias bem grandão, ele podia colocar tudo em caixa alta, ou seja, tudo em maiúsculo, né? Ele vai trabalhar muito com essa ideia de variar o texto para te mostrar como é que a propaganda, para poder chamar a atenção. Se eu fosse agora olhar para esse texto imediatamente, ia ser automático eu ler histórias. Porque isso é de propósito, isso não foi feito por acaso. Eles escolheram deixar isso muito maior. E depois do histórias eu vou ler. Podem mudar a história de muitas crianças. E aí, se você pensar, você vai ver que inclusive histórias e de muitas crianças está maior do que podem mudar a história. Então, histórias de muitas crianças. Eles quiseram fazer isso. Então, é um texto organizado para que você preste atenção em algumas coisas mais do que em outras, ok? A propaganda faz isso. A propaganda é um fato ou uma opinião? A propaganda é uma opinião, tá? Ela está baseada na ideia de alguém que está te vendendo um produto. As informações, elas são implícitas ou explícitas? Nessa propaganda, elas são explícitas, mas não necessariamente. Tem muita propaganda aí onde as informações são inteiramente implícitas, tá? Então, na propaganda vai variar. O que tem de diferente no texto em relação aos outros dois? Vamos lá. Primeira coisa que tem de diferente, ela não precisa de muita escrita. As cores, elas são vibrantes, ó. É uma ideia, a ideia está focada às vezes só na forma como está escrito o texto. Então, é diferente de um texto, a propaganda ela tem que chamar a sua atenção para que você leia. Então, o que ela vai diferenciar é exatamente isso. Ela vai buscar prender a atenção do leitor. Qual é o tema desse texto? Você já deve ter matado desde o primeiro momento, né? O tema desse texto é o mesmo dos dois anteriores. A notícia era leitura, o infográfico, leitura, e a propaganda, leitura. Muito bem. Por quê? Porque é necessário que a gente observe dentro de um contexto igual o que seria diferente. E aí fica mais fácil de entender. Tranquilo? Para quem se destina esse texto? Provavelmente para as pessoas que eles querem que retirem os livros. Então, esse texto não é para crianças, mas sim para adultos. Esse texto é um texto destinado para os adultos, para as pessoas. Aí eles fizeram 8 milhões de livros, então eles esperam que essas pessoas vão lá no banco retirar esses livros, ok? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido aula legal. Eu gostaria muito mais se a gente estivesse junto, conversando e discutindo os textos, mas tudo bem, é o que tem para hoje, né? Façam o simulado dessa aula no Google Sala de Aula, aproveitem lá,
Não tá difícil, tá? Tá bem facinho, tudo múltipla escolha. Faz com carinho. Se errar, faz de novo. Mas o mais importante, não saia dessa aula com dúvida. Tem dúvida? Dá uma olhada de novo. A gente vai ter um plantão de dúvidas que eu vou colocar no grupo e aí a gente vai conseguir, inclusive, se falar. Um grande beijo. Tô morrendo de saudade. Espero que vocês tenham gostado muito da aula. Eu tenho gostado muito desses momentos com vocês. E eu tenho novidade para o segundo bimestre, tá? Bye, bye!